A questão 3. O emprego de aspas no vocábulo raças. Bem interessante essa questão. Na fala do geneticista Sérgio Pena, reproduz a intenção desse pesquisador de demonstrar a inadequação da palavra no contexto apresentado por ele. Cara, eu gostei, essa questão ela é linda, né? Eu gosto muito de utilizar, muitas vezes eu utilizo até para concurso de outras bancas, eu gosto de colocar como um modelo, que ela foi muito bem bolada. O que acontece é o seguinte, por que a gente usa aspas? Bom, a gente vai usar aspas, o primeiro que a gente mais utiliza, né? É uma citação direta. Vou colocar aqui a palavra do Sérgio Pena, eu vou utilizar aqui as palavras da Patrícia Izar, as palavras de especialistas, eu coloco lá, entre aspas, a citação direta. Esse uso é rápido a gente poder identificar. Mas também a gente pode perceber o uso de aspas, por exemplo, eu quero registrar uma linguagem coloquial, eu quero registrar uma ironia, eu quero registrar que aquela expressão ela é figurativa, para não ter uma interpretação duvidosa, né? Então o que acontece? A gente diz que as aspas, fora a citação direta, o coloquialismo, a língua estrangeira, né, palavras de linguagem estrangeira e tal, a gente fala que quando a gente usa aspas para uma expressão, que ela não se enquadra nisso, a gente fala que essa expressão ela é de uso relativo. É de sentido relativo. Banca FGV, por exemplo, adora cobrar isso, né? Adora colocar isso e o estilo aqui da Banca CESP foi bem parecido, inclusive. Por que é um sentido relativo? Porque vai depender do contexto, para você observar. E por que raças, terror? Por que raças entre aspas? Se eu falo de repente lá, rapaz, eu vou te falar, hein? A raça tal. Mas vem cá, raça? Qual é a concepção de raça? Poxa, terror, existe a raça humana. Ah, realmente. E aqui, cara, o Sérgio Pena, ele é um pesquisador da área. Esse vocábulo técnico, raça, para ele, tem um sentido muito mais puro do que a gente, na linguagem comum, tem. Concorda comigo? Ele é um pesquisador. E ele faz o quê? Aquilo que normalmente as pessoas comentam e tal, né? Ele acaba colocando raças para levar a racismo, quando na realidade é um preconceito. Racismo, né, é na realidade um preconceito, né? Não é uma diferença de raça, concorda comigo? Então ele quis mostrar isso aqui no fragmento do texto, veja só. O cara, ele é geneticista. Então o que ele entende na linguagem da palavra raça, a palavra raça, tecnicamente para ele, tem um sentido puro, concorda comigo? E o que a gente usa normalmente da palavra raça, nem sempre vai ser o ideal. Então acompanha comigo aqui, olha só. O geneticista Sérgio Pena não concorda com estudos evolutivos. Aí vem as palavras dele. Ao postular a existência de uma natureza humana evolutivamente moldada para ser etnocêntrica, paroquial, bairrista, chauvinista, esses discursos geralmente terminam por atribuir ao racismo uma inevitabilidade natural. Isso não é verdade. Pelo contrário, as ditas raças, isso que normalmente se fala por aí, as ditas raças e o racismo, porque provém, né, racismo provém desse conhecimento que a gente tem de raças, não tem nenhuma justificativa biológica. Então ele vai mostrar pra gente que a palavra raças, ele se equiparou à forma como normalmente a gente fala, mas que isso não tem fundamento justamente na especialidade dele, é um geneticista. É essa a intenção da banca. Foi essa a intenção, né, que foi colocada aqui pelo examinador, que a gente percebesse, é certa afirmação, que ele reproduz a intenção, reproduz então, né, com o uso de aspas, a intenção desse pesquisador de demonstrar a inadequação da palavra raça. Ah, então há um racismo, porque provém de raça, da diferença de raça, quando na realidade não tem nada a ver. Isso é preconceito, isso não é diferença de raça. Isso é algo que a gente percebeu no texto, aprendido ao longo da nossa existência. Concorda comigo? Então ele quis mostrar pra gente que não é adequada essa expressão. Concorda comigo? E com ela racismo, que é um puro preconceito. Venha comigo à tela. Nesse contexto apresentado por ele. O que eu gostaria muito que você firmasse aí, percebesse aí,
é uma interpretação pelo uso relativo da palavra aspas, da palavra raças. Então, puxa aqui uma setinha, tá legal? No emprego de aspas, coloca assim, ó, sentido relativo. Porque, cara, vai sempre depender do contexto. E a partir desse contexto, ele vai falar, olha, qual a intenção comunicativa que o autor teve ao colocar essa palavra de tal forma. Beleza? Entre aspas. Então, esse é um sentido relativo que é muito relevante. Pode ser uma ironia, pode ser uma linguagem popular, pode ser uma linguagem informal, coloquial, pode ser estrangeirismo, tá legal? Mas esse uso relativo sempre muito focado no contexto. Tudo bem?